Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Vocês estão bem? Você está cansado? Tá, irmão, você está. Nós tivemos aqui ontem à noite, tivemos aqui hoje de manhã, e tem sido um tempo muito precioso de construção. Algumas coisas que a gente tem conseguido encaixar, colocar no seu lugar. Para mim tem sido muito jóia poder estar aqui com vocês. Amém? Eu me sinto muito honrado pelo Senhor em fazer parte desse tempo que vocês estão vivendo. E a missão mandou um abraço para vocês. Amém? Antes de nós entrarmos aqui na palavra, eu queria indicar alguns livros. Nós temos feito isso, irmãos, desde ontem à noite, por acreditar que é uma ferramenta de edificação para a sua vida, não é? A leitura, ela é essencial para aqueles que querem ser usados por Deus. Amém? Tá dando para ouvir legal aí? Lá atrás está de boa? Beleza. O primeiro livro que eu queria falar para você é um livro de um pastor chamado Cote, Marcos de Souza Borges, o Cote. Esse livro chama-se Avivamento do Odre Novo. Gente, você tem que ler esse livro. Se você não ler esse livro, é arriscado você nem entrar no céu. Esse livro é muito joia, É um dos livros que mais me edifica, mais me abençoa, porque o Cote fala muito sobre é uma mistura de cura interior com ativação ministerial. É um negócio que só ele sabe fazer, não sei como é que ele consegue, mas esse livro é fantástico. Depois você passa ali, juntamente com ele tem um outro material que eu uso lá na missão para trabalhar com a liderança da casa, que chama-se Cura e Edificação do Líder. Muito joia. Esse livro ele fala muito sobre, eu costumo dizer que ele desmistifica muita coisa que a gente aprendeu de forma errada, Então ele traz um ponto de vista muito interessante, uma perspectiva muito, muito interessante a respeito de liderança. E aí você pode passar ali depois e pegar esse material para você ler. John Dawson é um dos fundadores, um dos homens de frente da Universidade das Nações, que é uma universidade da Jocum, e ele escreveu um livro chamado Reconciliação. Eu li esse livro aqui, eu acho que há uns 5 anos atrás, mas foi um livro que me ajudou muito no estabelecimento daquilo que hoje a gente movimenta como igreja local e como base missionária. Então aqui ele entrega aqui alguns princípios a respeito de discipular as nações, de curar, o que ele chama de curar as feridas das nações, Então, se você deseja comprar esse material, ele vai estar ali na livraria. E eu falei desse livro aqui hoje pela manhã, eu quero repetir. Esse livro é um livro, da minha cabeceira, é um livro que eu leio bastante, não é um livro para você ler assim numa sentada, até porque não dá, mas é um livro para você ir estudando, ir meditando nele. Ele fala muito aqui, o Daurie Miller, ele fala muito sobre a nossa participação na história, aquilo que nós precisamos fazer no nosso tempo para cooperar com aquilo que Deus está fazendo no decorrer da história. Então ele fala sobre vocação, ele fala sobre o que nós chamamos de mandato cultural, que foi aquilo que Deus falou para Adão lá no Éden: vai, domina sobre tudo, multiplique-se. E aí ele discorre muito sobre isso. Passa ali depois, e você precisa comprar esse material. Segura para mim aqui, Júnior. Amém? Amém. Só mais um aviso. Irmãos, no mês de maio, na verdade no final de abril para o começo de maio, nós teremos aqui em Belém do Pará uma escola chamada Escola de Profetas. Quantos já ouviram falar? Foi só um ensaio, eu vou falar de novo. Aí você fica empolgado para sair no vídeo, tá? Faz de conta que eu não falei. Irmãos, eu não sei fingir.
Eu era péssimo quando eu ia fazer peça na igreja. Eu sempre sorria. No mês de maio, no final de abril, para o começo de maio, nós teremos uma escola chamada Escola de Profetas. Gostei. Cara, deixa eu te falar. Esse é um tempo muito precioso. Vocês são muito abençoados em Belém do Pará por ter essa escola. E esse ano essa escola ela é especial porque nós conseguimos trazer pessoas que se movem cada uma numa fileira ministerial. É muito legal porque os irmãos que estarão conosco esse ano, eles são de ministérios diferentes, de fileiras diferentes, de movimentação diferente, mas que conseguem se completar. Então, vocês que moram em Belém do Pará, você que não mora em Belém, né, está aqui hoje nos ouvindo, você tem uma grande oportunidade de fazer a inscrição da escola hoje com 40% de desconto. Então vai estar conosco um cara que, assim, para mim é uma figura de mestre no Brasil hoje, chama-se Anderson Bonfim. Você vai para a escola, pegando o papelzinho aqui, o negócio está atrás de mim, vocês nem me avisam. O primeiro lá, Anderson Bonfim, esse cara é um monstro, irmãos. Ele vai fazer assim, ele começa a pregar e ele começa a desenhar um gráfico, você vai ficar louco, pode ter certeza, leve seu remédio, você vai ficar doido. Ele começa a desenhar gráfico, e ele começa aqui, ele vai fazer um gráfico do tamanho dessa parede aqui, No final da aula dele, você vai ficar assim, meu Deus do céu, esse homem é um louco, não sei lá o que ele é. É um cara, assim, um dos caras mais profundos nas escrituras que eu conheço hoje é o Anderson Bonfim. E você vai ter a oportunidade de ter ele na sua cidade, você não pode perder isso, amém? Primeiro aqui na nossa direita, o Alain Basílio é um evangelista do Rio de Janeiro, não é? Carrega uma mensagem muito forte, tem um trabalho muito violento nas ruas, trabalha com os menos favorecidos, tem um projeto chamado Missão Raab, que atende principalmente prostitutas, né? Mulheres que estão em situação de prostituição, trabalha com aqueles que estão em situação de rua. Você que é um evangelista, que carrega um encargo evangelístico, eu acho que vai ser legal você participar dessa escola. O segundo aqui, esse senhor barbudo, é o profeta Dario. O profeta Dario é um mentor na minha vida, é um cara que fala muito ao meu coração. Ele trabalha muito a organização do ministério profético, é um profeta de ofício, né? Então você que é profeta, que se move no profético, vai ser bom para você estar nessa escola. O Anésio é um amigo precioso, tem um coração pastoral, né? É um cara que, né, é aquele cara paciente, que está ali, né, apesar de ser um apóstolo, mas ele tem um coração pastoral que se move muito nisso. Esse outro rapaz de preto ali é o Wesley. O Wesley é pastor lá na missão, é pastor na área de adoração. Deus tem usado o Wesley muito forte na adoração, ele tem cantado muito a respeito dos últimos dias, né? As canções que Deus tem liberado sobre ele, fala muito a respeito disso. E esse gordinho de preto no meio é esse que vos fala, eu vou estar lá servindo essa turma toda, amém? Então, nos procure no final, fale ali com o Junho, com a Milena, nós estaremos fazendo inscrição com desconto de 40%, amém? Então vamos lá. Quantos estavam aqui ontem à noite? Quem não veio ontem à noite? Quem não veio? Por onde você estava, irmão? Pleno feriado, podendo estar na igreja. Estou brincando, gente. Ontem à noite nós falamos sobre a importância de nós andarmos protegidos pela palavra, não é? Nós andarmos de acordo com aquilo que foi dito. Nós falamos ontem à noite sobre nós nos movimentarmos debaixo daquilo que o Senhor falou, e esse é um lugar de segurança. Nós falamos que Deus não reconhece aquilo que nós fazemos fora do que Ele disse, não é? Se nós estamos gerando alguma coisa fora do que Deus falou, aquilo que nós estamos gerando não existe para Deus. E aí nós continuamos hoje pela manhã. Hoje pela manhã a gente falou sobre tanta coisa que eu vou tentar aqui, não é? Quem estava de manhã? Isso, foi legal, não foi, gente? Legal. Você conseguiu almoçar bem, tranquilo? Hoje de manhã a gente falou sobre
Nós falamos que Deus está levantando no Brasil um tipo de igreja específica, e que hoje nós temos dois tipos de liderança que está agindo na igreja. Um segue o modelo de Arão, né, que trabalha pressionado pelo povo. Um tipo de liderança que vive no centro e o povo vive ao redor pressionando ele. E nós falamos sobre um outro tipo de liderança que nós usamos para falar sobre ele, a figura de Moisés, né, que enquanto Arão estava construindo um bezerro de ouro para dar satisfação para o povo, Moisés estava no monte ouvindo Deus para poder liberar a mensagem que Deus queria liberar para o povo, né? Então foi basicamente isso. Amém? E hoje à noite aqui nós vamos tentar continuar, que o Senhor nos ajude. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 7. Obrigado, viu? Jeremias capítulo 7. Todos acharam? Tá bom. Todos acharam, amém? Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Aí nós vamos pular para o verso 9 e vamos ler do 9 ao 11. Beleza? Você achou aí? Então vamos lá. Jeremias 7:1 diz assim, ó: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo. Diga comigo, fique junto à porta do templo. E proclame esta mensagem: ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá que atravessam essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, eu os farei habitar nesse lugar. Verso 9: vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conhecem, e depois vir e permanecer perante mim nesse templo que leva o meu nome, dizendo: estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo tudo isso. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos. Coloca sua mão sobre o seu coração. Eu queria que você orasse ao Senhor nessa noite, liberando seu coração, dizendo: Senhor, eu estou aqui para ouvir a tua voz. Eu estou aqui para ser alimentado pelo pão que o Senhor tem para esse tempo. Me ajuda nessa noite, Senhor, a discernir aquilo que o Senhor está liberando. Me ajuda nessa noite a me assentar aos teus pés e aprender com o Senhor. Pai, a minha oração é para que o coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui seja como uma boa terra que espera a boa semente, que é a tua palavra. E em nome de Jesus, que nós possamos frutificar no tempo certo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Queridos, nós falamos hoje pela manhã sobre a expectativa que tem no nosso coração com relação àquilo que Deus está fazendo sobre o Brasil. Quantos creem que Deus está se movendo sobre o Brasil? As nações lá fora estão olhando com muita expectativa para o Brasil. As nações lá fora estão esperando que o Brasil dê uma resposta para aquilo que Deus está liberando sobre nós. E andando pelo Brasil, irmãos, indo em alguns lugares, Deus tem nos dado a graça de ir em alguns lugares. Nós temos percebido o quanto o Brasil tem olhado para essa região norte e nordeste. É impressionante como que o sudeste, o sul, olha para essa região com expectativa. É como se eles estivessem esperando alguma coisa sair daqui. Amém?
É como se eles olhassem para o norte e para o nordeste com expectativa de que algo sairia daqui para tocar o restante do Brasil. Então, eu não tenho dúvida que o Pai está fazendo algo sobre a nossa nação. Eu não tenho dúvida. Agora, diante disso, nós temos duas posturas. Diante disso, nós podemos ver, contemplar, perceber, não é? E nos acomodar nesse primeiro estágio. Ou diante de tudo isso que Deus está fazendo no Brasil, nós podemos assumir uma postura participativa. Ou eu paro e fico apenas vendo, ou eu acesso, ou eu entro no que Deus está fazendo e me torno um participante. Vocês estão entendendo isso? Então cabe a você decidir se você vai apenas ficar como espectador ou se você vai participar da história. Eu já decidi o que eu vou fazer. Estava falando no almoço hoje, irmãos, eu fico desesperado quando eu olho no meu futuro e percebo que ainda há uma pequena possibilidade de viver de forma normal. Você entende? Eu não consigo mais viver normal, eu preciso participar, irmão. Eu preciso entrar no que o Pai está fazendo. Amém? Deus está fazendo algo em Belém do Pará. Deus está fazendo algo nessa cidade. Agora vocês têm duas opções: ou vocês ficam vendo, contemplando, assistindo, ou vocês irão participar. Quando eu olho para esse texto, eu vejo exatamente Deus estabelecendo alguns princípios. Eu vejo Deus estabelecendo os princípios para aqueles que querem entrar naquilo que o Pai está fazendo. Então a primeira coisa que eu entendo, irmãos, é que uma movimentação, um tempo novo, exige de nós uma nova postura. Amém? Um ambiente santificado. Deixa eu confessar um negócio para vocês aqui. Eu não ia falar sobre nada que eu estou falando esses dias. Irmão, estava tudo organizado. Quando o Júnior falou comigo, eu já pensei, cara, eu acho que eu vou falar sobre isso, sobre aquilo e tal. E quando eu meti o pé nessa terra, Deus mudou tudo. Eu não ia falar nada daquilo que eu falei ontem. Está saindo tudo diferente da forma que eu organizei. Eu não ia falar nada do que eu falei hoje de manhã, tá? Mas eu não sei se você está percebendo, de ontem para hoje a gente está falando mais de postura do que de serviço. Nós estamos falando mais de como você vai se corresponder a esse tempo, mais do que como você vai trabalhar nesse tempo. Sabe por quê? Porque nós entendemos que os últimos dias não exigem de nós um novo serviço. Os últimos dias exigem de nós um novo tipo de pessoa. 2 Pedro capítulo 3, a Bíblia fala sobre isso. Ele começa a falar sobre o dia do Senhor, sobre os últimos dias. E aí no final ele termina com uma pergunta. Ele fala assim: diante de tudo isso, que tipo de pessoa nós seremos? Porque para participar do que Deus está fazendo, irmãos, não basta mudar a maneira de agir, é preciso mudar a maneira de viver. Não basta mudar o serviço, é preciso mudar a vida. Vocês estão entendendo isso? Ele não está tão interessado no teu serviço quanto ele está interessado no seu coração. Quando o homem erra, irmãos, quando o homem peca no Éden, a pergunta de Deus expressa o desejo do seu coração. Ele não chega lá perguntando assim: Adão, o que você fez? Não. Qual é a pergunta dele? Adão, onde você está? Porque você é mais importante para mim do que aquilo que você está fazendo. A Bíblia não diz que Deus procura a adoração. A adoração Ele tem no céu, irmãos, muito melhor do que a nossa. A Bíblia diz que Ele procura adoradores. Adoração é o que você produz para Ele. Adorador é quem você é. Então Deus está interessado em um tipo de gente.
A grande questão não é o que eu estou fazendo nesse tempo, a grande questão é em quem eu estou me tornando. Então você vai ver constantemente Deus estabelecendo princípios para aqueles que queriam acessar o que Ele estava fazendo. Vocês estão entendendo isso? Deus dizendo assim, não pode ser de qualquer jeito, você não pode acessar de qualquer jeito. Nicodemo chega para Jesus e fala assim: Jesus, cara, é o seguinte, eu vejo que ninguém pode fazer o que o Senhor está fazendo, se do céu não for enviado. Como é que faz para participar? Jesus fala assim, cara, para ver, você precisa fazer algo. Agora, para participar, você tem que nascer de novo. Para ver o reino de Deus, de boa, você só precisa ser salvo. Agora, para entrar no reino de Deus, para acessar essa realidade de reino, aí, meu amigo, é outro nível. Aí o velho homem não entra, o velho homem não participa. Quantos estão entendendo isso? Então Deus está sempre colocando princípios para que todos aqueles que desejarem ser um participante possam se submeter. Você está entendendo isso, irmão? Então, quando eu olho para esse texto de Jeremias, eu entendo que um ambiente de santidade, irmãos, um ambiente de revelação, ele exige uma postura de santidade. Eu consigo perceber o coração de algumas pessoas aqui e vejo o quanto vocês estão entusiasmados em estabelecer algo novo nessa terra. Sim ou não? Eu vejo o quanto vocês estão animados em atrair algo novo. Eu consigo ver, irmãos, que vocês desejam viver algo que ninguém nunca viveu. Mas não porque vocês querem ser melhores, mas porque de fato Deus quer liberar algo sobre vocês que Ele não liberou sobre ninguém. Mas deixa eu te falar uma coisa. Para você acessar um novo tempo, você precisa de uma nova postura. Amém? A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto que nós acabamos de ler, fica com ele aberto aí. Primeira coisa que me chama a atenção, eu vejo duas coisas aqui. Primeiro eu vejo a posição do profeta, e depois eu vejo a mensagem que o profeta liberou. Onde foi que Deus posicionou o profeta? Na porta do templo. Sabe o que eu vejo, irmãos? A ideia que transmite quando eu vejo Deus posicionando o profeta na entrada do templo é uma ideia de urgência. É como se Deus estivesse dizendo assim: Jeremias, presta atenção, meu filho. Existe algo que você precisa comunicar para esse povo. E cara, você não pode esperar, tem que ser urgente. Amém? Jeremias, tem algo que esse povo precisa ouvir, e não vai ser no púlpito, tem que ser logo na entrada. Eles precisam ouvir algo antes de entrarem no ambiente, porque depois que entra no ambiente, você compromete a sua vida. Então que bom que Deus está te fazendo ouvir algumas coisas logo no começo. Você está aí, irmão? Que bom que Deus está te fazendo ouvir algumas coisas logo no início. Então Ele posiciona logo na entrada. É como se Ele estivesse dizendo assim: Jeremias, esse povo não pode entrar nesse ambiente sem ouvir aquilo que eu preciso falar para eles. É como se fosse urgente. Amém? Você precisa liberar com urgência. Tem algo que esse povo tem que ouvir logo. Por isso Deus pega o profeta e bota na porta. E quando Deus posiciona o profeta na porta para liberar a mensagem, Ele está tirando do povo toda a desculpa de dizer assim: mas eu não sabia. Sabia que foi a primeira coisa que você ouviu. Então Deus está deixando para vocês muito claro logo no princípio, que é para lá na frente você não ter desculpa. Obrigado pelo seu amém de crente. Que para lá na frente você dizer assim: mas era isso, eu não sabia. Sabia que lá no princípio o profeta te falou. Talvez eu estou aqui esse final de semana como Jeremias na porta do templo. Você está aí, irmão? Veio para o culto hoje. Talvez eu estou aqui nesses 2 dias como Jeremias, dizendo assim: olha,
Vocês vão acessar isso? Então é assim que vocês têm que viver. Essa é a postura. Quantos estão entendendo isso? Não tem mais desculpa. Quando a revelação chega, você não pode mais dizer que não sabia. Por isso que eu falei ontem à noite, a revelação te responsabiliza. Amém? Então a ideia de Deus aqui é: todo mundo que for acessar esse ambiente precisa ficar sabendo do que eu vou falar. Entendido aí a posição do profeta? Amém? A outra coisa que me chama a atenção é a mensagem que o profeta libera. Ele bota o profeta na porta, e quando o povo ia entrar, a mensagem que o profeta libera qual é? Olha para a Bíblia aí. Corrijam a vossa conduta. Corrijam a vida de vocês. Essa é a primeira coisa que nós precisamos saber quando nós estamos acessando algo novo. É que nós precisamos ajustar a nossa vida. Amém? Que nós precisamos mudar a nossa vida. Então a primeira coisa que Deus queria comunicar para o povo não tinha a ver com a sua movimentação, não tinha a ver com o seu serviço, não tinha a ver com a sua visão, tinha a ver com a sua vida. Quantos estão entendendo isso? Não tem a ver com o que fazemos, não tem a ver com a maneira como nos movimentamos, tem a ver com o estilo de vida que nós estamos vivendo. Amém, gente? A primeira mensagem é: corrijam a vida de vocês. Mudem a vida de vocês. Vocês precisam adaptar a vida de vocês àquilo que o Pai quer fazer nesses dias. Corrija tudo aquilo que não está adequado. Corrija tudo aquilo que não está de acordo com o padrão correto. Por isso que nós estamos em uma conferência. O propósito dessa conferência é conferir as Escrituras com a nossa vida. Quantos estão entendendo isso? O propósito dessa conferência não é animar você, não é entreter você, não é para que você não vá para o carnaval, não tem nada a ver, irmão. O propósito da conferência é conferir, é olhar para as Escrituras e adequar a nossa vida e corrigir nossa vida de acordo com aquilo que está escrito, porque vocês estão acessando algo novo. Amém? Vocês estão entrando em um novo ambiente. Então o que Deus está falando para o profeta é: profeta, antes deles entrarem no templo, antes deles vivenciarem tudo isso, eles precisam entender que um novo tempo não pode ser acessado com uma velha vida. O que vai fazer a diferença, irmãos, diante de tudo que vocês irão viver, é a conduta que vocês assumirem a partir daqui. Amém, gente? É o padrão de vida que vocês assumirem a partir daqui. Porque se vocês viverem como sempre viveram, vocês vão alcançar os resultados que sempre alcançaram. Vocês estão entendendo isso? Nós falamos aqui ontem, falamos hoje de manhã, quando a pomba traz no bico um galho de uma oliveira, Deus está dizendo para Noé assim: Noé, eu estou fazendo um mundo novo. Eu estou criando um mundo novo. Sabe por que Deus precisou fazer um mundo novo? Por causa do estilo de vida velho do povo, irmãos. Porque o estilo de vida velho do povo comprometeu o mundo que Deus havia formado. Você lembra que eu falei hoje de manhã, você que estava aqui, sobre posturas individuais que afetam avanços coletivos? Como que o pecado de um homem pode comprometer o avanço de um povo? Deixa eu te falar uma coisa: se você não estiver disposto a mudar de vida, o seu estilo de vida velho pode comprometer aquilo que Deus quer fazer de novo nessa casa. Ou você muda de vida, você não acessa o novo, irmãos. Porque se você for acessar o tempo novo, se você for acessar um ambiente novo com estilo de vida velho, você pode comprometer o que Deus está fazendo. Agora é aquela hora que você fala amém. Você está entendendo isso? Amém? Então a maneira como nós estamos vivendo pode comprometer aquilo que Deus está edificando. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, quando ele começa a falar sobre os 5 ministérios, no versículo 11,
Ele fala do propósito dos 5 ministérios. Qual é o propósito? Verso 12: aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, e assim o corpo vai ser edificado. Preste atenção, irmãos. O meu ministério não serve para impressionar Deus. O teu ministério não serve para impressionar Deus. Você acha que Deus olha para você e fala assim: que pastorzão, gente, eu estou impressionado? Você acha que Deus olha para um evangelista e fala: rapaz do céu, eu mesmo, eu estou impressionado com esse rapaz? Não. Deus não te dá ministério para que você o impressione. O teu ministério não é para impressionar Deus. O teu ministério é para aperfeiçoar os santos. É para servir o corpo. Agora preste atenção. O propósito, irmãos, é a edificação do corpo. Agora, a edificação do corpo, ele começa com o aperfeiçoamento dos santos. Você entende? Então, como que eu vou conseguir ajudar na edificação do corpo? Me submetendo a um processo de aperfeiçoamento. Amém, gente? Então, o apóstolo Paulo nos fala de um processo: o aperfeiçoamento dos santos, a obra do ministério, e só depois a edificação do corpo. Primeiro, irmãos, eu preciso ser aperfeiçoado, e só depois eu me envolvo com a obra do ministério. Aperfeiçoamento dos santos nos fala daquilo que Deus faz em mim. Obra do ministério nos fala daquilo que eu faço para Deus. Quantos estão entendendo isso? Então, quando eu permito que Deus faça algo em mim, e aí eu me envolvo na obra fazendo algo para Deus, eu ajudo na edificação do corpo. Você está aí? Agora, tem um grande problema quando nós invertemos esse processo, e é o que tem acontecido na igreja hoje. Nós estamos focando muito mais na obra do ministério do que no aperfeiçoamento dos santos. Nós invertemos o processo. O primeiro passo, que era para ser o aperfeiçoamento dos santos, nós colocamos como a obra do ministério. Por isso você já entra na igreja querendo servir. Quantos estão entendendo isso? É assim ou não é? Você já entra na igreja querendo fazer a obra. Não, a obra de Deus, a obra. Não, porque eu vou viver da obra. Irmão, quem vive de obra é pedreiro. Esse dia conversando com um pastor lá no escritório. Escritório, é? Rapaz, eu estou chique demais. Uma salinha lá na igreja, irmão. Não tem nada a ver com o escritório, não. Conversando com um pastor lá. Minha esposa estiver assistindo isso aí, ela dizia: olha, escritório, amor. Deixa eu ver se ela mandou um WhatsApp para mim. Escritório, rapaz, cada uma. Conversando com um pastor lá numa salinha que nós tem lá. E ele chegou todo marrento. Ele falou assim: pastor, eu vou morrer pela obra. Sim, senhor, senhor. Se for preciso eu morro. Eu falei assim: deixa eu te falar uma coisa, como é que está a tua esposa? Minha esposa, rapaz, ela não está muito bem não. Eu falei: olha, você quer morrer por uma esposa de alguém que já morreu por ela? A igreja não é tua esposa, a igreja é a esposa de Cristo, e ele já morreu por ela. A Bíblia não manda você morrer pela obra, a Bíblia manda você morrer pela sua esposa. Quantos maridos nós temos aqui? É pela sua esposa que você tem que morrer, pela obra Jesus já morreu por ela. Aí as irmãs, depois cada uma de vocês me dá um litro de açaí, viu? Sabe o que a Bíblia fala para os maridos? Amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Marido, essa igreja que você está querendo gastar sua vida para morrer por ela, o marido dela já morreu. Você precisa morrer pela a sua esposa, não é pela esposa de Jesus.
Nós estamos querendo gastar a vida para fazer uma obra que já está concluída. Jesus fala assim: Pai, eu glorifiquei o teu nome, concluindo a obra que tu me deste para fazer. A obra de Deus está pronta, irmão. Nada do que você fizer vai ajudar a fazer a obra, porque a obra está concluída. Eclesiastes capítulo 3, no verso 15, no verso 11: Ele fez tudo ao seu tempo, colocou a eternidade no coração do homem, para que o homem não descubra a obra que Deus fez, do princípio ao fim. A obra de Deus está consumada. Versículo 15 do capítulo 3 de Eclesiastes: tudo que é, já foi, tudo que será, já foi também. O que ele está dizendo? Já está tudo pronto. Sabe qual é a diferença? É que ele concluiu tudo e guardou na eternidade. Então qual é a minha função? É fazer a obra? Não, é atrair para a terra aquilo que ele já concluiu nas regiões celestiais. Paulo fala assim, ó, ele já nos abençoou com todas. Diga comigo, todas. Irmãos, todas no original é todas. Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Só tem um problema. O único problema: nas regiões celestiais. Por que eu não acesso isso, pastor? Porque eu vivo de forma natural. Nós estamos entendendo isso, irmãos? Então nós queremos nos envolver com a obra. Nós estamos mais interessados no serviço. Jesus quer revelar o coração. A gente quer saber qual é o próximo passo para... Você está entendendo isso, irmão? Ele está procurando pessoas que possam ouvir o seu coração. Quando o homem peca no jardim, queridos, eu falei sobre isso aqui ontem, eu acho que falei sobre a face, luz da face, falei. Deus coloca o homem no jardim para relacionar com ele, para que o homem pudesse conhecer quem Deus era, e a partir desse conhecimento, ele pudesse povoar a terra de filhos à imagem de Jesus. Irmão, presta atenção, qual é o propósito eterno de Deus? Muitos de vocês estão pensando assim, é salvar o homem, sim ou não? Mas não é esse o propósito eterno. O propósito eterno foi estabelecido antes da fundação do mundo. O propósito eterno de Deus nunca foi salvar o homem, sabe por quê? Porque se o propósito eterno de Deus fosse salvar o homem, então ele criou o homem para cair. Porque para o homem ser salvo, ele tinha que cair. Sim ou não? Deus não criou o homem para pecar, Deus criou o homem para ser santo. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Ele não criou o homem para pecar. O pecado foi decisão única e exclusivamente do homem. Deus não tem nada a ver com isso. Então, pastor, se o propósito eterno de Deus não é salvar o homem, então qual é o propósito? O problema, irmãos, é que nós complicamos demais as coisas. A gente quer pregar um evangelho complexo demais de um Cristo que é muito simples. Sim ou não? Primeira vez que Jesus manda os seus discípulos para uma missão, Mateus capítulo 10. Ele fala assim, ó, vão às ovelhas perdidas da casa de Israel e digam a elas que o reino está próximo. Esse próximo não tem a ver com o tempo. Esse próximo tem a ver com acessibilidade. Você está entendendo isso? Então ele fala assim, ó, vocês vão para aqueles que faziam parte da casa de Israel, mas que se perderam. O que ele está fazendo, irmãos? Ele está simplificando, ele está tornando o reino de Deus uma realidade acessível para pessoas simples. Ele está dizendo assim, o reino está próximo, você pode acessar. Imagina só, as pessoas olhando aqueles que eram responsáveis em transmitir os valores do reino naqueles dias. Quem eram eles? Os mestres da lei, não é? Os fariseus, os caras. Imagina um homem do campo. Ele olhava um cara daquele, ele pensava o quê? Não dá para mim não. É uma realidade muito distante. Os caras ocupavam os primeiros lugares. Para você acessar os caras, você tinha que passar pela...
tinha como. Então, para pessoas simples, o reino era uma realidade distante. O que é que Jesus fez? Simplificou. Ele está dizendo assim para o povo: ó, vão lá e digam que o reino está acessível. Por isso que quando Jesus começa a pregar, ele começa usando coisas do cotidiano das pessoas simples. Ele fala assim: ó, o reino de Deus é como um homem que lança uma semente no campo. O que é que o homem do campo agora pensa? Você está aí, irmão? Ele pensa assim: é só isso. Ah, então eu posso. O que é que ele está fazendo? Tornando o reino de Deus uma realidade acessível. Você está aí? Irmãos, presta atenção. Nós devemos simplificar o evangelho para que todo mundo entenda. O que nós não podemos é falsificar para que todo mundo aceite. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos falsificando o evangelho para que as pessoas aceitem. Venha, porque Jesus te recebe como você está. Não! Você precisa ajustar a sua vida. Ele não te recebe como você está. Não é você que decide como Ele vai te receber. Se você quiser me seguir, você tem que carregar a sua cruz. Não é do jeito que você quer. Você entende isso, irmão? Nós estamos complicando demais, aí a gente está diluindo o evangelho. Venha de qualquer jeito. Faça uma oração comigo. Aí o cara faz. Você que fez essa oração pela primeira vez, vem aqui. O cara aceita Jesus que nem sabe que aceitou. Quando ele chega na frente, ele fala assim: você acabou de aceitar Jesus. Eu? Eu não. Aceitou. Acabou de aceitar. Não, eu só orei. Não, mas você aceitou. Não, pastor. Aceitou, meu filho. Como se Jesus fosse uma banana na feira. Você aceita uma bananinha? Não, meu amigo, o meu Jesus não. O meu Jesus é muito mais precioso. Não sou eu que vou definir se ele, cara, é Ele que tem que dizer se me aceita. Entende? Porque a gente não está com essa bola toda não, irmão. Tudo que a gente merecia era a morte. Tudo que a gente merecia era o inferno. Nós não estamos com essa bola toda não. Não, mas é porque eu sei. Não interessa o que você sabe, o que você tem. Não interessa o teu grau de escolaridade. Não interessa a tua profissão. Não interessa a tua situação financeira. Todos nós éramos para estar mortos. Nós estamos entendendo isso, irmãos? Então, para acessar o que Deus quer, você precisa mudar de vida. É isso que o profeta Jeremias está falando na porta do templo. Ajustem a vida. Nós estamos entendendo isso? Ajustem a vida de vocês. Irmãos, num mundo novo, num tempo novo, numa nova realidade, nós não podemos viver a nossa vida velha. Se você está aqui, se você tem caminhado com essa casa, se você tem desejado acessar esse novo tempo e não está disposto a mudar de vida, você está mudando de lugar, mas o coração permanece o mesmo. Lá na frente vai dar problema. Quantos estão entendendo isso? Então, se você deseja participar daquilo que Deus está fazendo, você precisa mudar de vida. Eu estou na porta do templo bradando isso para você nessa noite. Amém? Porque, queridos, presta atenção. Deus está nos introduzindo em algo novo. Porém, muitos de nós queremos permanecer na vida velha. O que mudou de quando você fez uma aliança com Cristo para quando você não tinha uma aliança com Cristo? O que mudou? Só mudou, irmãos, a fonte pelo qual nós estamos buscando realizar os nossos sonhos. Porque antes eu buscava realizar os meus sonhos no trabalho, na faculdade, na macumba, na loteria, em algum lugar. E agora eu descobri que Deus realiza os sonhos. Aí eu tirei o meu foco de tudo isso e coloquei em quem? Em Deus.
Eu vivo a mesma vida de sempre, só mudou que agora eu quero realizar os meus sonhos, usando Deus para isso. O Evangelho não tem afetado a nossa vida. Quantos estão entendendo isso? O Evangelho não tem afetado a nossa vida. E aí nós inventamos agora a doutrina da graça. Não, Ele já carregou sua cruz. Não, é para você viver do jeito que você quer. Foi para isso que Ele morreu na cruz. Viva a sua vida. Vive tua vida. Graça não é autorização de Deus para você viver do jeito que acha que tem que viver, irmãos. Graça é Deus nos dando a oportunidade de participar do que Ele está fazendo, mesmo sendo pecadores. Quantos estão entendendo isso? Então nós queremos introduzir no mundo novo de Deus o nosso estilo de vida antigo, o nosso estilo de vida velho. Deus precisou fazer um mundo novo por causa que o povo assumiu um estilo de vida velho. Quantos estão entendendo isso? Irmãos, deixa eu te falar, eu conheço o Deus que eu sirvo. Deus não faria um mundo novo para você viver sua vida velha. Deus não faria esse reboliço que Ele está fazendo na vida de vocês, para vocês continuarem vivendo do mesmo jeito. Deus não seria responsável para fazer isso. Você está entendendo isso? Deus não faria, irmãos. Se Deus está te introduzindo em um novo tempo, é porque Ele espera de você uma nova postura. Então comece a olhar para a sua vida e veja o que precisa mudar em você, para que você não fique apenas vendo o que Ele está fazendo, mas para que você participe, para que você entre no que Ele está fazendo, amém? Porque o mundo novo exige novos homens. O mundo novo exige novas pessoas. O que Deus está fazendo de novo exige, irmãos, um novo tipo de gente. Sabe por que Deus ainda não restaurou o mundo completamente? Porque primeiro Ele está restaurando o homem. Amém? Porque Deus não restauraria o mundo para que o homem vivesse do jeito que ele está vivendo, no mundo velho. Então primeiro Ele restaura o homem, depois Ele vai restaurar o mundo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, uma novidade. Tudo vai voltar a ser como era antes do pecado, você sabia disso? Tudo vai voltar a ser como era antes. O homem vai voltar a exercer domínio sobre todas as coisas. Você crê assim? Sabe por quê? Preste atenção. Deixa eu ver que horas são aqui. Preste atenção. Quando o homem se rebela contra Deus, todas as coisas se rebelam contra o homem. Deus dá para o homem domínio sobre todas as coisas. Amém? Só que preste atenção, a natureza da tua autoridade vai ser a mesma natureza da tua submissão. O que você está querendo dizer com isso, pastor? É que você vai ter filhos, os teus liderados serão para você da mesma forma que você era para o seu líder. Amém, gente? O homem se rebelou contra Deus. O que aconteceu depois? A natureza se rebelou contra o homem. A lei da semeadura está desde o princípio. Você não ouve falar de espinhos e abrolhos na Bíblia antes da queda. Sabe por quê? Porque espinhos e abrolhos é a rebeldia da natureza contra o homem que se rebelou contra Deus. Você está entendendo isso, irmão? Deus dá flashes na palavra de como Ele queria que o homem vivesse se Adão não tivesse pecado. Eu falei de Elias aqui, falei? Ontem? Falei não, né? Tanta coisa que eu não sei mais nem o que eu falei. Deus levanta, irmãos, Elias. E Elias é um tipo de Cristo no Velho Testamento. A Bíblia diz que Elias aparece em 1 Reis capítulo 17. Ele surge. E quando ele aparece, ele já está diante da principal autoridade da nação. E bota o dedo na cara dele e fala assim, ó: vai ficar sem chover aqui durante 3 anos.
e só vai voltar a chover de novo segundo a palavra do Senhor. É isso que Elias fala? Sim ou não? Não. Vai ficar sem chover durante 3 anos e só volta a chover de novo segundo a minha palavra. Sabe o que Elias está dizendo? Eu domino sobre todas as coisas. Eu exerço domínio sobre a natureza. A natureza está sujeita a mim, porque eu estou sujeito ao Pai. Você entende isso? Aí para onde que Elias vai? Para o ribeiro de Querite. E como ele é sustentado no ribeiro de Querite? Quem traz comida? Um pássaro. E ele bebe água de onde? Do ribeiro. É Deus dizendo assim, olha, é desse jeito que eu queria que vocês vivessem. A natureza sustentando vocês. Você entende isso, irmão? Só que aí, irmãos, Elias precisa ir embora de lá. Por quê? Porque o ribeiro... E por que o ribeiro secou? Porque parou de chover. E por que parou de chover? Porque Elias liberou uma palavra. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você que é profeta, você tem que ser o primeiro a sofrer com a palavra profética que você liberou. Elias teve que mudar do ribeiro porque o ribeiro secou. E o ribeiro secou por causa da palavra que ele mesmo liberou. Não existe aquele negócio de dizer assim, não, eu estou liberando aí, vocês vejam o que faz. Não, se você não se envolve com a palavra que você liberou, você não tem autoridade para liberar a palavra. Você está aí, irmão? Então é Deus dizendo assim, ó, é desse jeito que eu queria que vocês vivessem. Se vocês tivessem submetido a vida à autoridade que Deus havia estabelecido no princípio, vocês viveriam dessa forma. Irmãos, está todo mundo atordoado, uma tempestade batendo no barco, o povo tudo doido. O que Jesus faz? Mar, aquieta-te. O que ele está fazendo? Exercendo domínio sobre todas as coisas. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o homem, a imagem de Deus. É para isso que nós estamos nos movendo. É para esse lugar que nós estamos indo. É para essa realidade que nós estamos indo. Por isso nós precisamos ir ajustando a nossa vida a cada passo que nós vamos dando. Você entende isso, irmão? Por isso que Deus está o tempo todo nas escrituras dizendo assim, vocês precisam mudar de vida. Mudem o coração. Rasguem o coração, não são as vestes, são os corações. Então Deus ainda não restaurou o mundo, porque Ele está restaurando o homem. Porque o homem restaurado tem um papel fundamental na restauração de todas as coisas. Um dia nós vamos dar essa aula para vocês aqui, a restauração de todas as coisas. Nós estamos andando para isso. E disso depende a vinda de Cristo. Pedro fala assim, ó, o céu está retendo Ele. Ele quem? Jesus. Até a restauração de todas as coisas. Você está entendendo isso? Amém? Então o homem restaurado vai cooperar com Deus na restauração de todas as coisas. Então, irmãos, mude de vida. Ajuste o que ainda precisa ser ajustado. Porque senão você não vai conseguir entrar nisso que Deus está fazendo. Se você acessar o mundo novo com a vida velha, você vai frustrar. Você vai se frustrar. Se você acessar a nova realidade com a mentalidade antiga, você vai frustrar. Você está entendendo, irmão? Eu não estou nem pregando, eu estou te dando conselhos aqui hoje. Se você não acessar o novo de Deus, com uma nova mentalidade, com uma nova vida, você vai frustrar. Então o que Deus está falando através de Jeremias? Vocês podem até entrar no templo, vocês podem até entrar nesse ambiente, mas para isso vocês precisam ajustar a conduta de vocês. E aqui nós vemos o porquê que muita gente não acessa o ambiente. Sabe por quê? Porque não quer mudar de vida. Para acessar o ambiente tem que mudar de vida. Então eu não mudo de vida. Daí eu não consigo acessar o ambiente. Eu falei sobre isso aqui ontem. Muita gente não vai conseguir suportar esse ambiente. Se o homem não estiver disposto a mudar de vida, ele não consegue viver em um ambiente onde a ordem de Deus está sendo estabelecida.
Por isso Deus precisou tirar o homem do Éden. Você está entendendo isso, irmão? Por isso Deus tira o homem do Éden depois que ele peca. Porque no mundo onde Deus ordena o seu funcionamento, o velho homem não vive. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Então muita gente não quer mudar de vida, por isso não vai conseguir permanecer no ambiente. Não dá para viver em um ambiente de revelação se você não está vivendo uma vida santificada. Não dá para você estar dentro do ambiente e contemplando as coisas lá de fora. Preste atenção, quanto mais alto é o nível de revelação, mais mortal é a sua queda. Lembra de Paulo? Paulo estava ministrando a noite toda, no terceiro andar de uma casa. Havia um jovem que estava posicionado onde? Em uma janela. E é aqui que muitos de nós estamos. Nós estamos dentro do ambiente, mas a gente ainda consegue contemplar lá fora. Nós estamos inseridos no ambiente, mas as coisas lá de fora ainda chamam a nossa atenção. Não é assim, irmão? Isso é um lugar perigoso. Porque se você cair, você cai para fora. E quanto mais elevado é o nível de revelação, mais mortal vai ser sua queda. Ele não resistiu à queda, ele caiu lá embaixo e morreu. Vocês estão entendendo isso, queridos? O bom é que ainda dá tempo de corrigir. O bom é que ainda dá tempo de mudarmos de vida. Agora, diante de tudo isso, você tem duas opções: ou você aceita mudar, ou você foge. E o que tem acontecido é que muitos estão fugindo do ambiente por não querer corrigir a sua vida. Muitos estão pulando fora porque é difícil, irmãos. O confronto que a palavra traz. Tem dia lá na igreja que o povo está atordoado. Ei, irmão, bora comer uma pizza, quero nada, moça. Vai para minha casa dormir, tu é doido aqui, tu. Sei nem o que eu faço, sei nem para onde que eu vou. A gente estava no sítio uma vez e terminou de liberar uma palavra, o irmãozinho está indo lá para dentro do mato. Ei, moço, vai para onde? Não sei nem onde é que eu estou, onde é que está a saída aqui. De tão atordoado que eu estou. Ou você muda, ou você morre. Agora é aquela hora que você fala amém. Você está entendendo isso, irmãos? Então muitos não querem mudar de vida e por isso fogem do ambiente. Sabe por quê? Porque é mais fácil fugir do que corrigir. A palavra confronta tanto que você não tem coragem de mostrar quem você é. Eu falei sobre isso de manhã. Deus dando oportunidades para o homem o tempo todo dizer quem ele era. Então muitos de nós não temos coragem de mostrar quem nós somos. Então a gente foge, dá um jeito de ir embora. Tem inimigos que você vai vencer a partir do momento que você enfrentar. A Bíblia diz, Números capítulo 21, está na Bíblia, depois você procura aí, mas é por ali, pelo capítulo 21, a partir do verso 4, 5, por ali. A Bíblia diz que o povo começou a murmurar contra Moisés e contra Deus. Aí o que Deus faz? Deus libera serpentes no meio do povo. Aí as serpentes começam a picar o povo e muitos deles começam a morrer. Aí o povo se arrepende. Aí vai até Moisés e fala assim: Moisés, cara, ajuda nós aí, nós erramos e tal. Fala com Deus. Aí Moisés fala com Deus. Aí Deus vai resolver o problema. Irmãos, qual deveria ter sido a atitude de Deus para resolver esse problema? Tirar as serpentes do meio do povo, sim ou não? Você está acompanhando aí? Mas Deus fala assim: Moisés, constrói uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para essa serpente vai viver. A Bíblia não diz que Deus tirou as serpentes do meio do povo. Agora imagina comigo uma história. Imagina uma família, pai, a mãe e um filho, pai, a mãe e um filho. Quando o povo começou a murmurar contra Moisés, imagina que as serpentes picaram a mãe e o filho, e eles morreram. Aí o povo se arrependeu, foi para diante do Senhor. O Senhor manda construir uma serpente de bronze.
não tira serpentes do meio do povo. O pai agora é picado pela serpente, mas agora o pai tem uma oportunidade de viver. Ele precisa fazer o quê? Olhar para a serpente de bronze. Imagina esse cara chegando diante daquela serpente. Quando ele olhava para aquela serpente, ele lembrava de quê? Foi aquilo ali que provocou a morte da minha família. Sim ou não? Foi aquilo ali que me provocou dor. Sim ou não? Sabe o que Deus está dizendo? Que alguns inimigos você vai precisar enfrentar para ser curado. Você vai ter que enfrentar algumas coisas que te causaram dor. Estreitou ou não estreitou? Não, isso aí eu vou esquecer, que o tempo cura, irmãos. Uma dor emocional é como uma dor de dente. Aquela dor de dente que só dá de madrugada. Quando já sentiram ela? Parece que ela espera os hospitais fechar tudo para ela vir. Tum! Meu Deus do céu. Quando você tem uma dor daquela, você tem 3 opções. A primeira delas é você esquecer. Dá para esquecer? Dá nada, moço, você é doido. Mas você tem uma segunda opção. Você pode conviver. Dá para conviver? Dentezão latejando em você. E aí, irmão? Beleza? Irmãozão, paz do Senhor, querido. Aleluia. Dá? Mas você tem uma terceira opção. Qual é? Consertar. Resolver. Chegar no dentista. Não, eu vou fazer um canal. Meu amigo, arranca esse dente aí em nome de Jesus. Não existe canal no mundo que dê jeito não. Desse jeito são algumas feridas, irmãos. Desse jeito foram algumas situações que nós enfrentamos. Não dá para você esquecer. Não dá para você conviver. Você precisa enfrentar. Vixe, agora estreitou de vez. Nós queremos acessar o novo, irmãos, cheio de pendência no nosso passado, cheio de coisa para resolver lá atrás. Você está entendendo isso? Então, por não ter coragem de mudar de vida para acessar o ambiente, a gente começa a fugir. Sabe por quê? Porque fugir é a opção mais fácil. Agora, enfrentar e resolver é a opção mais saudável. Quantos estão entendendo isso? Então o cara não consegue enfrentar e resolver. O que é que ele faz? Se isola. Foge e se isola. O isolamento vai ser sempre a primeira opção para aqueles que não querem mudar de vida. Quantos estão entendendo isso? É por isso, irmãos. Estou terminando. É por isso, queridos, que muitos de nós não conseguimos entrar naquilo que Deus está fazendo, porque a gente não está disposto a mudar de vida. Nós não estamos dispostos a corrigir nossa vida. Então Deus bota o profeta na porta do templo e fala assim: Jeremias, todas aquelas pessoas que forem entrar aí, eles precisam saber que para acessar esse lugar eles têm que mudar de vida. Isso precisa ficar claro para eles, que não é de qualquer jeito. Amém? Irmãos, o caminho de fuga sempre te leva para distante do conserto. Se você vive fugindo, você está indo cada vez mais distante do conserto. É assim que funciona. Você não tem como consertar a sua vida se você vive fugindo. Muitos de nós tivemos problemas com figuras de autoridade. Com o nosso pai, por exemplo. E aí a gente não consegue ter um relacionamento saudável com uma figura de autoridade. Por isso eu não me submeto ao meu líder, eu não me submeto ao meu pastor, por causa de um rastro de quebra de aliança. Mas eu quero fazer a obra de Deus. Você está entendendo isso? Muitos homens hoje, irmãos, que estão ocupando posições de liderança, só estão ali movidos por uma motivação errada. Você lembra de Jefté? A Bíblia diz que Jefté era filho de uma prostituta.
Os irmãos de Jefté começaram a humilhar ele. Você não terá herança na casa do nosso pai. O que Jefté fez? Foi embora. Ferido, machucado, ele foi embora. Só que o povo de Gileade ia lutar contra os seus inimigos. O que as autoridades lembraram? Jefté é valente com a espada na mão. Vamos chamar ele de volta para ele nos ajudar. A Bíblia diz que as autoridades chegaram até Jefté e clamaram por sua ajuda. Cara, nos ajuda aí, mano. Nós vamos lutar ali contra os inimigos. Eu estou traduzindo aqui para a linguagem de hoje. Os malucos da esquina ali vêm para lutar contra nós, vão cair para dentro. Ajuda nós aí. Ele falou assim: ajudo sim. Só que vocês têm que me prometer uma coisa: se nós vencermos, vocês vão deixar eu ser líder de vocês. Muitos de nós estamos querendo liderança para nos vingar daqueles que nos feriram. Você está entendendo isso, irmão? Aí o povo fala assim: tranquilo, fechou. Se ganhar, tu é o cara. Aí Jefté, irmãos, desesperado para ganhar a batalha, para se vingar daqueles que haviam ferido ele, o que Jefté faz? Um voto louco. Ele fala: Senhor, se nós sairmos vencedores dessa batalha, a primeira pessoa que sair da minha casa ao meu encontro, eu vou entregar como sacrifício. Irmãos, loucura. Eles venceram a batalha. E quando Jefté volta para casa, a primeira pessoa que vem ao seu encontro, quem é? A única filha dele, aquela que era responsável em dar continuidade à descendência de Jefté. Ele não acabou só com sua vida, ele acabou com a sua descendência, motivado por uma ferida. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Muitos homens que foram feridos agora ocupam posições de liderança. Sabe por quê? Porque manipularam situações. A manipulação tem sido um trampolim que tem lançado muitos homens sem caráter em posição de liderança. E por estarem ocupando essa posição, eles querem impor uma submissão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: submissão não se impõe, submissão se conquista. Quando eu começo a impor, deixa de ser submissão e se torna subordinação. O que é a primeira coisa que um líder tem que conquistar no seu liderado? É a submissão, é a amizade. Jesus fala assim, ó, João 15:15: vocês não são mais meus servos, vocês são meus amigos. O processo de Jesus é esse. Sabe o que Jesus faz? Sabe qual é a pedagogia de Cristo? Primeiro ele diz: vinde a mim, ou seja, venham pertencer a mim. Depois ele fala assim, ó, agora vinde após mim, eu vou fazer e vocês vão aprendendo. Por último ele fala assim, agora ide. Então a primeira coisa que Jesus faz com seus discípulos não é impor submissão, é conquistar a amizade. Sabe por quê? Porque ninguém se submete ao seu inimigo. E uma das principais características da submissão é a voluntariedade. Você não precisa impor submissão, as pessoas se submetem a você voluntariamente. Se você precisa impor submissão, isso significa que você não tem autoridade. Mas isso aqui é uma outra história, quando a gente fala de liderança, que a gente fala sobre isso, deixa para lá. Nós precisamos, irmãos, entender isso. Algumas coisas que nós estamos vivenciando. Preste atenção. Eu posso descer aqui, pastor? Descer, ficar mais perto de vocês. Estou indo embora amanhã. Para você que tá fora, que não está fora de casa esse tempo todo. Preste atenção, irmão. Nós estamos terminando agora é de verdade. Nós precisamos entender que Deus está levantando homens e mulheres nesses dias. E o propósito é colocar essas pessoas como um padrão. Homens, irmãos, que não tem nada, que não deve nada no seu passado. Aquilo que Paulo fala para Timóteo:
Timóteo, você precisa de duas coisas para trilhar o bom caminho. Primeiro, você precisa de uma boa consciência. E segundo, você precisa de fé. Fé você precisa para ir para o futuro. E boa consciência você precisa para se libertar do passado. Porque para muita gente o passado ainda é presente nas suas memórias. Quando você lembra do passado, você sente dor. Você entende isso? Então, Timóteo, para você trilhar um bom caminho, para você combater um bom combate, você precisa de uma boa consciência e fé. Você precisa lembrar daquilo do seu passado e não ter nada no seu passado que afete o seu presente. Porque se tiver alguma coisa no passado que afeta o presente, irmão, vai comprometer o futuro. Você está aí, querido? Compromete o futuro. Então o que Jesus começou a fazer? Jesus começou a mudar mentalidades. Jesus começou a afetar. Eu falei sobre isso de manhã. Discipulado é diferente de adestramento. Muita gente não está sendo discipulado, muita gente está sendo adestrado. Por isso você fala assim, não é? Aí o cara é. Aí ele está concordando com a cabeça, mas o coração está dizendo assim, não tem nada a ver isso aí. Adestramento. Você não mudou de vida, você não mudou de natureza. Tem apenas alguém controlando os seus comportamentos. Irmão, liderar não é controlar comportamento. Liderar é você ajudar pessoas a mudar de natureza. Imagine comigo um cachorro bravo, que você bota uma focinheira. Ele vai morder alguém? Mas ele não vai morder por quê? Porque ele mudou? Não, porque ele não pode. É assim ou não é? Tira a focinheira dele para você ver. Assim somos muitos de nós. Nós só não pecamos porque tem alguém nos vigiando, tem alguém nos prendendo. A gente só não peca porque nós estamos diante de todo mundo. Na hora que a gente sai daqui, ó, acabou. O velho homem vem para fora. Eu falei sobre isso de manhã. Jesus deu para os seus discípulos liberdade até para eles errarem. Você entende? Até para errar. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo, mas ele fez alguma coisa para impedir? Pedro, faz o seguinte, tu vai pecar, tu vai errar, pega aqui um dinheirinho, dá uma viajada aí, você ficar aqui, você me nega. Ele avisou, você vai me negar, e deu liberdade. Pedro negou, sim ou não? Pedro errou, sim ou não? Irmão, se fosse na minha igreja, Pedro ficava no mínimo 5 anos no banco. Pastor, eu quero pregar. Sente bem aqui, tu vai pregar, não, eu quero entrar no louvor. Aqui, entrar em louvor, moço, sente aí, você me negou. Jesus ressuscita. Aí ele manda chamar Pedro. Aí ele fala assim, Pedro, tu me ama? Aí Pedro fala o quê? Então apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está fazendo? Jesus está sondando a motivação de Pedro. Ele está dizendo assim, Pedro, você vai cuidar das minhas ovelhas, não é porque você ama as minhas ovelhas, é porque você ama a mim. Pastor, eu amo os perdidos, por isso eu cuido dos perdidos. Essa motivação está errada. Porque você não tem que cuidar dos perdidos porque você ama os perdidos. Você tem que cuidar dos perdidos porque você ama ao Senhor. Irmão, até para você dar uma quentinha para quem tem fome, você precisa de ouvir a Deus. Imagina se alguém chegasse com um bandeco para o filho pródigo quando ele estava com fome. Ele tinha voltado para a casa do pai? Porque a fome foi o meio que Deus atraiu ele de volta para casa. Então o que Jesus fez? Alinhou motivações. Duas coisas que tem que estar alinhadas: motivação e princípio. Se uma dessas duas coisas não tiver na frente, o resultado é morte. Lembra quando Davi está trazendo a arca de volta para Jerusalém? Falamos sobre isso aqui hoje de manhã, ou ontem, sei lá, falamos aí um dia aí. Havia um princípio, sim ou não? O princípio dizia que a arca tinha que estar onde? Nos ombros dos sacerdotes. A arca estava onde? Carroça de boi. O boi tropeça, usar vai segurar a arca. Irmãos, a motivação de usar era correta?
Ele só não queria deixar a arca cair. A motivação de Davi era correta. Ele só queria trazer a arca de volta. Por que Uzá morreu? Porque ele quebrou um princípio. Mesmo a motivação dele estando correta, ele quebrou um princípio. O contrário disso também é verdadeiro. Você lembra de Ananias e Safira? Você já leu na Bíblia, né? A Bíblia diz que o problema de Ananias e Safira, irmão, não foi só dar oferta. O problema é que no reino de Deus existem algumas filas. Existe a fila de quem dá tudo. Existe a fila de quem dá metade. E existe a fila de quem não dá nada. Não tem problema de você não dar nada. O problema é quando você não dá nada e quer andar na fila de quem dá tudo. Ananias e Safira deu tudo. Ele deu a metade. Só que antes dele veio alguém que deu tudo. Você entende? Então quando ele dá tudo, ele estabelece um novo padrão. Ele eleva o nível. Quando Barnabé dá tudo, irmãos, ele eleva o nível. E o que Ananias e Safira não lembrava ou não atentou é que Barnabé não estava simplesmente dando uma oferta. Barnabé estava voltando ao propósito. A Bíblia diz que Barnabé era um levita. E a lei dizia que levitas não poderiam ter posses sobre a terra. Ou seja, Barnabé era um levita que tinha posses. Ele estava fora daquilo que daquilo que a lei tinha estabelecido. Então quando ele pega tudo e dá, o que ele está fazendo? Se reposicionando dentro do propósito de novo. Ananias e Safira olhou aquilo bonito. Aí o que eles fizeram? Deram a metade. E aí foram para a fila de quem deu tudo. O princípio que eles estavam usando era correto? Sim, irmãos, era só o princípio de ofertar. Nós acabamos de cumprir esse princípio aqui. Então qual foi o problema de Ananias e Safira? A motivação. No caso de Davi, a motivação estava correta, mas o princípio estava errado. Qual foi o resultado? Morte. No caso de Ananias e Safira, o princípio estava correto, mas a motivação estava errada. Qual foi o resultado? Morte. Então princípio e motivação tem que andar junto. Não basta fazer a coisa certa, é preciso fazer, movido pela motivação correta. Eu estou servindo na igreja. O que está te motivando a servir na igreja? É só para aparecer? Você está atraindo morte para a sua vida. Você está aí, irmão? Por isso que Jesus olha para Pedro e fala assim: tu me ama, Pedro? Ele está o quê? Sondando a motivação. Amém? Ele não impediu Pedro de errar. A diferença foi como Jesus lidou com o erro de Pedro. Pedro está aqui, ó. Cara, eu morri por causa disso aqui. Foi por causa das minhas ovelhas que eu enfrentei a cruz. Cuida delas para mim. O cara acabou de negar ele, irmão. O cara tinha acabado de negar ele. Eu não conheço esse rapaz. E ele está confiando para Pedro o que ele tinha de mais importante. Isso é discipulado. Essa atitude de Jesus não apenas controlou um comportamento. Essa atitude de Jesus, irmãos, mudou uma natureza. Você está aí? Pedro, antes dessa atitude, estava diante de uma criada, uma mulher que não podia fazer nada. Ele olhou para ela e falou assim: eu não conheço ele. Depois dessa atitude de Jesus, Pedro estava diante das autoridades de Israel, os caras que poderiam crucificar ele. Ele falou assim: cabe a mim obedecer mais ao Senhor do que a vocês. É outra pessoa, meu amigo. Quantos estão entendendo isso? Então o nosso primeiro chamado, queridos, não é para a obra do ministério. O nosso primeiro chamado não é para fazer alguma coisa para Deus. O nosso primeiro chamado é para pertencer a Ele. A Bíblia diz que Ele nos chamou para si e nos enviou para pregar, dizendo: não tem como você ser enviado se você ainda não pertence a Ele. Quantos estão entendendo isso? O primeiro chamado é para o relacionamento, é para estar com Ele.
E enquanto eu me relaciono, irmão, você sempre vai se transformar naquilo ou naquele que você está adorando, que você está se relacionando. Salmo 115 fala isso. Torne-se semelhante a eles, aquele que a eles adoram. Quanto mais você se aproxima dele e você se relaciona com ele, mais você se torna parecido, mais você assume a natureza, mais você é transformado, a sua vida é transformada, e aí sim você pode acessar aquilo que Deus está fazendo. Irmãos, Deus nunca procurou trabalhadores, Deus sempre desejou os filhos de volta. Eu vou voltar para casa, e eu vou pedir que o meu pai me receba, pelo menos como um empregado. Esse foi o discurso do filho pródigo, e o pai falou assim: não, eu nunca quis um empregado de volta, eu quero um filho, venha como, eu te recebo como filho. Eu não te recebo como empregado, eu te recebo como filho. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Nós estamos em um processo. Nós estamos num processo, irmãos, de voltar a pertencer a Ele. Nós estamos num processo de voltarmos ao relacionamento com Ele, de voltarmos a dedicar a nossa vida ao relacionamento, porque isso vai transformar a nossa natureza, isso vai mudar, isso vai ajustar a nossa vida. Quantos estão entendendo isso? Deus deseja revelar o seu coração para algumas pessoas. Irmãos, presta atenção, tem coisas que Ele não revela para todo mundo, cara. Tem coisas que Ele não vai revelar para todo mundo. Tem coisas que Ele só revela para os íntimos. A Bíblia diz que um dia, me ajuda aqui, irmão. A Bíblia diz que um dia, irmãos, Jesus estava diante dos seus discípulos. João está contando essa história. Aí ele diz que o discípulo a quem Jesus amava estava com a sua cabeça reclinada no seu peito. Quem está contando a história? João. Quem está com a cabeça reclinada no peito? João. Irmão, é muita ousadia. Fala para mim. Se eu chegasse aqui e dissesse assim: ei galera, deixa eu falar um negócio para vocês, eu sou o discípulo que Jesus ama, vocês iam dizer o quê? Sai daí, doidinho, tu acha que é só tu, é? Sabe por que João tinha tanta convicção? Porque ele estava ali, ó, ouvindo o coração de Jesus. Aí diante dessa situação, Jesus fala assim, ó: ei gente, alguém aqui vai me negar e outro vai me trair. Aí aquele clima de tensão pairou no ar. Um olhou para o outro. A Bíblia diz que Pedro, o intrépido, né? O sanguíneo hemorrágico, Pedro, que estava sempre um passo à frente, que era ousado, que gritava que eu vou morrer, tu não vai morrer, não faça isso contigo. O ambiente estava tão pesado que a Bíblia diz que Pedro fez assim, ó. A Bíblia diz que Pedro, como quem falava em segredo, olhou para João e disse: João. Todo mundo querendo saber quem era, né? O traidor, aquele que iria negar. Pedro não teve coragem de dizer assim: Jesus, quem é? A Bíblia diz que Pedro olhou para João. Pergunta para ele quem é. Por que Pedro perguntou para João? Porque ele sabia, irmãos, que tem coisas que só aqueles que estão com a sua cabeça reclinada no peito de Jesus vão saber. Cara, como que esse cara fala essas coisas? Cabeça no peito. Aí João preocupadinho, João fala assim, ó: mestre, quem é? O que ele sabia que era que não era ele, irmão. Quem é, mestre? Aí Jesus fala assim, ó: é aquele para quem eu der um pedaço de pão molhado. Ele falou para todo mundo? Irmão, se ele falasse para os discípulos tudinho, na hora que ele fosse dar um pedaço para Judas, Judas fazia assim, ó. Aqui Judas dizia assim: não, tira o meu. Ele não falou para todo mundo. Ele falou para quem? É aquele para quem eu der um pedaço de pão molhado.
Tem segredos que Ele não conta para todo mundo. Tem segredos que Ele só conta para aqueles que estão com a sua cabeça reclinada no seu peito. Obrigado, irmão. Você está entendendo isso? Como que você quer saber algumas coisas se você não reclina no peito dele? Deus não está procurando trabalhadores. João capítulo 5, não, capítulo 11, verso 5. A Bíblia diz que Jesus, irmãos, amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Quem é a irmã de Marta? Maria. Não seria mais fácil João dizer assim que ele amava Marta, Maria e Lázaro? Mas ele amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Sabe o que eu entendo aqui? É que Maria era aquela que vivia aos pés de Jesus, ouvindo o seu coração. Sabe por que a gente não quer viver aos pés de Jesus? Sabe por que para nós é mais importante viver fazendo alguma coisa? Porque aqueles que estão nos pés de Jesus, o seu nome não aparece no cartaz. Eles não são reconhecidos. Ele amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Lázaro morre. Verso 18, a Bíblia diz que Jesus chega em Betânia. A Bíblia fala que Marta corre ao encontro de Jesus. Maria, porém, fica em casa. Uma foi ao encontro de Jesus, a outra ficou. Aí Marta chega. Se tu tivesse moído, né? Se você tivesse aqui, ele não tinha morrido. O padre é tu. Aí Jesus fica só ouvindo. Aí no verso 20, a Bíblia diz assim, ó. Marta volta até Maria e fala assim: Maria, ele chegou e ele está procurando por você. Todo mundo está correndo atrás de Jesus, mas Jesus está procurando aqueles que estão prostrados aos seus pés. Porque é a partir daí que a nossa natureza é transformada, irmão. Amém. Vamos orar, fica de pé.